Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre maternidade? Eu falei essa semana que eu ia postar um vídeo falando, contando um pouco sobre a minha experiência na maternidade. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 4 meses, o Afonso, e pronto, é recente, Eu tô nesse mundo há pouco tempo, nesse mundo materno, mas é algo transformador pra mim. E eu queria falar um pouco sobre isso, Por que que eu decidi falar sobre isso? Porque eu acho que quando nós mulheres, nos unimos e contamos experiências e falamos, muitas vezes a gente ajuda uma outra, E eu, quando engravidei, quando eu dei o meu positivo, aqueles 2 tracinhos, mudou completamente a minha vida. A partir do momento em que eu raciocinei, O primeiro instante ali foi, uau, não acredito, tô grávida. Mas depois que eu falei, eu vou ser mesmo mãe, é real. Tem um serzinho dentro de mim, eu tô gerando uma vida. Aquilo mudou completamente a minha vida naquele minuto, naquele instante que eu me dei conta que realmente estava acontecendo, que eu ia ser mãe, tudo mudou pra mim. E a partir deste momento eu comecei a procurar tudo sobre esse universo, A gente passa a falar só disso, tudo é sobre isso. O meu Instagram, gente, as pessoas que eu seguia mudou completamente. Aí, a partir do momento em que deu positivo, uau, eu vou ser mãe, tudo mudou. Comecei a seguir pessoas falando sobre maternidade, sobre parto, sobre isso, sobre aquilo. Tudo deste mundo começou, materno, Começou a aflorar dentro de mim. E eu encontrei muitos perfis de pessoas que passavam pela mesma coisa que eu, que passaram pela mesma coisa. E quando eu falo, gente, não é coisas extremas, é coisas tão normais como um cansaço, como um puerpério. Eu lembro quando no meu pós-parto foi muito complicado, foi muito difícil. E eu via perfil de pessoas que passaram pelo mesmo e eu pensava, vai passar. É pouco tempo, vai passar, vai passar. E me ajudou muito. E eu decidi fazer esse vídeo porque quando eu posto algumas coisas, nos stories, algumas pessoas comentam, falam que gostam de ver o Afonso nos vídeos sobre a minha vida aqui. Só que assim, gente, que fique muito bem claro aqui. A minha vida materna, se eu como mãe, não é só aqueles poucos segundos, que a gente coloca nos stories. É claro que a nossa vida é muito mais que isso. Nem tudo é só flores, nem tudo é tão fácil. E quando eu posto, muita gente fala. Lembro uma vez, uma conhecida mandou uma mensagem. Nesse dia achei muito bacana. Ela mandou uma mensagem dizendo que não queria ser mãe, que ela já não queria mais ser mãe, mas que vendo os meus vídeos com Afonso, aquela vontade voltou de ser mãe novamente. E eu achei tão bacana. Pouco tempo depois, ela ficou grávida, ela ganhou um bebezinho, a coisa mais linda. E eu falei, uau, que legal. Tipo, por mais que é óbvio que ela não engravidou por causa de mim, ela não mudou a vida dela, a percepção dela por causa de mim, mas aquela mensagem sobre ela falando, nossa, que legal que é ver você com seu filho, isso motiva a eu querer ter um filho, aquilo foi muito legal pra mim. É óbvio que se for falar sobre maternidade, gente, eu não sei nada ainda. O meu filho tem 1 ano e 4 meses, eu entrei nesse universo agora. O que eu tenho que falar sobre isso? Só minha experiência, porque eu não sei nada, literalmente. Mas se uma pessoa que assistir esse vídeo se identificar e ajudar de alguma forma, eu já vou ficar muito feliz. Porque eu sei quantas pessoas, quantas mulheres eu vi falando sobre esse assunto, quantas mulheres eu busquei, quantas pessoas eu vi falando sobre educação, sobre introdução alimentar, sobre tudo, e me ajudou tanto. Então, se uma pessoa gostar, se identificar, eu já vou ficar muito feliz. E é por isso que eu vim falar sobre maternidade, porque às vezes a gente pensa que maternidade é muito simples, é muito fácil. E, gente, não é. Eu até fiz uma enquete no Insta, nos stories, falando, perguntando quem achava ser fácil ser mãe. E, por acaso, até muita gente falou que achava ser fácil. Gente, dom de Deus. É Deus que dá esse dom, porque... Me conta o segredo, porque pra mim não é fácil. É a melhor coisa do mundo. É transformador, eu acho que não tem experiência. Às vezes eu fico olhando pro meu filho e eu falo com meu marido, amor, não existe coisa melhor neste mundo do que ter um filho. Não existe.
Mas não é fácil. Pra mim não é fácil. E, inclusive, teve muita pessoa na enquete que falou que não era fácil também. Deu mais de 60% dizendo que não achava fácil ser mãe. E realmente não é, né? Porque, é como eu falei, a vida da gente, ela muda quando a gente vê aquele positivo, gente. Os sonhos mudam, os desejos mudam. Eu, por exemplo, quando eu tava grávida, eu pesquisava tudo. Será que eu posso comer isso? Será que eu posso beber tal chá? Será que eu posso fazer aquilo? Será que isso vai se fazer bem pro bebê? Então, a partir daquele momento que deu positivo, até o que você come, você muda, né? E é muito legal. Eu tava falando isso esses dias com a minha cunhada, né? Sobre essa minha experiência quando eu engravidei, de tudo. Ai, será que isso pode ir lá no Google pesquisar, ver perfil de uma, ver o que outra falava sobre essa questão de alimentação na gravidez? Tal remédio pode, tal remédio não pode. Na amamentação, isso pode, isso não pode. Então, tudo muda. E não tem um livro, um manual nos ensinando a ser mãe, né? A gente aprende na prática. Eu lembro que quando eu não era mãe, talvez muitos vão se identificar com isso, eu falava, quando eu for mãe vai ser muito simples, eu passei a vida cuidando de criança. Realmente, eu sempre tive uma experiência muito grande com criança, de cuidar de crianças. Mas, gente, uma coisa bem diferente é ser o seu filho. Você saber que uma criança depende de você pra comer, pra dormir, pra tudo. Ela vive dependendo de você durante um período de tempo, óbvio. Mas que é tudo você que vai fazer por ela. Aí você pensa, uau, essa criança depende de mim pra tudo. Tudo muda, gente. Não adianta a gente pensar... Eu percebi, depois que eu virei mãe, que eu julgava muito. Meu Deus, como eu julgava, misericórdia. Hoje eu entendo quando alguém fala alguma coisa, porque antes eu não entendia. Eu falava, meu Deus, mas por que a criança tem que dormir na cama? Que palhaçada, isso não, nada a ver, que não sei o que. Aí vai, a criança nasce. Eu super decidida que o meu filho dormiria no berço. Aí o que acontece? Eu tive um parto muito difícil, né? A gente pesquisa sobre tudo, mas chega na hora, acontece do jeito que tem que acontecer. E eu passei quase um mês de cama, assim, mais de 15 dias que eu nem sentava. Foi, tipo, muito difícil. E aí, a criança teve que vir pra cama. Teve que ficar comigo porque eu não conseguia levantar pra amamentar, eu não conseguia. E o meu marido tinha que trabalhar, então não dava pra ele ficar acordando toda hora pra pegar o meu filho, colocar na cama, colocar pra rotar e colocar ele. Então eu tinha que me virar, eu tive que colocar ele na cama de fato. E até hoje, gente, tá aí 1 ano e 4 meses a criança na cama, pagando língua. Maternidade é isso, pagar a língua. Mas, sim, eu pesquiso, eu busco e eu sei a importância também, como se diz... É muito gostoso, a melhor coisa do mundo, mas eu sei a importância também dele ter a caminha dele, o quartinho dele, e a gente vai com o tempo acostumando isso, no tempo dele, no nosso tempo. Eu acho que cada pai sabe o que é melhor pro seu filho. Isso é uma coisa que eu aprendi depois que eu virei mãe. Porque quando a gente não tem filho ainda, meu Deus, parece que, nossa, é tão simples cuidar de um filho, mas quando a gente vira mãe, a gente percebe que não é. E a gente entende aquela frase, o dia que você for mãe, você vai entender. A minha mãe falava isso, gente, e eu ficava, pelo amor de Deus. Hoje, eu fico imaginando eu no lugar da minha mãe. Toda vez que acontece alguma coisa comigo e com o Afonso, eu fico imaginando a minha mãe naquele momento, sabe? Então, e ela falando, você um dia vai passar por isso. E eu na altura pensando, lá vem ela de novo com esse papo. E depois que a gente vira mãe, a gente realmente percebe o que essa frase queria dizer. E pronto, eu não quero dramatizar a maternidade, porque não é nenhum drama, é uma dádiva, é um presente de Deus, mas também não posso romantizar, porque tem sim muita coisa difícil, tem sim momentos que vai ser complicado, que você vai passar o dia chorando. Ontem foi um dia, por exemplo, que eu briguei com meu filho, porque eu estava muito estressada, e aí eu briguei com ele, estava muito agitada, e eu passei o dia chorando, de estresse, e saber que eu não estava dando o meu melhor pro meu filho, e fazendo coisas que talvez eu não teria feito, eu não teria brigado com ele do jeito que eu briguei, se eu tivesse bem. Então... é normal, vai ter dias muito bacanas e vai ter dias muito difíceis. Vai ter dia que você vai querer sumir. A minha mãe falava assim, eu quero sumir dessa casa, ficar pelo menos uma semana de férias de vocês, sem, sabe? E eu falava, ai, que canseira, meu Deus. Aí essa semana eu falei com o Atos, meu Deus, eu quero sumir. Atos é meu marido, né? Eu quero sumir, ficar uma semana
sozinha, sem você, sem uma Afonso, sem nada pra eu descansar, pra eu ficar mais tranquila. Aí eu pensei, gente, eu virei a minha mãe. E não é porque, ai meu Deus, maternidade é horrível. Não, maternidade é a melhor coisa da vida, mas tem seus desafios. Então, eu não quero nem romantizar e nem dramatizar. Isso, eu acho que a gente tem que falar o quanto é maravilhoso, o quanto é gostoso. Gente, é a melhor coisa do mundo. Mas a gente tem que ser sincero que não é, como se diz, flores o tempo todo. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos em que a gente vai pensar, Senhor, eu não tô dando conta, me ajuda, me dê sabedoria, porque por mim eu não dou conta. Se não for o Senhor a me dar força, eu não dou conta. Tem dias que eu falo isso, eu falo, Deus, por favor. É porque eu já não sei mais o que eu faço. Ainda mais agora que o Afonso tá na fase de querer tudo do jeito dele, de bater o pé e começar a dar birra. E a minha vontade, gente, sempre eu falava que era bater, né? Só que, como que bate assim num serzinho o tempo todo? Não tem como, ainda mais cercada de amigas como eu que falam tanto sobre parentalidade positiva, sobre não ensinar punindo, sobre... E aí você fica perdido no mundo, Deus, o que que eu faço? E o Afonso, ele tá nessa fase, sabe? Uma fase bem, assim, desafiadora de bater o pé e falar que quer daquele jeito, se jogar. E muitas vezes não é fácil. Como a maternidade faz a gente pagar a língua. Nunca pensei, mas paguei muito já. E ainda pagarei bastante, tenho certeza. Mas uma coisa que mudou foi a minha forma de ver a outra mãe. Porque quando eu ainda não era mãe, eu olhava para as mulheres e, mesmo que não fosse numa forma de julgar para machucar o outro, mas na minha cabeça eu pensava, como que aquela cidadã tá deixando aquela criança dar uma birra daquele jeito, gente? Mas por que, gente? Será que essa pessoa não entende que antes dela ser mãe, ela era esposa, que ela tem que sair com o marido dela? Gente, tudo eu pensava e falava. E depois que eu virei mãe, eu percebi que nem sempre é assim. E entendi que cada mulher é de um jeito, cada filho é de um jeito, como se diz, cada pai sabe o que é melhor pro seu filho. Então eu já não olho mais com um olhar de julgamento, um olhar de... Então mudou bastante isso, sabe? E isso é muito bacana, porque realmente você, pra falar de algo, você tem que viver aquilo, você tem que ter propriedade para você falar realmente aquilo. E uma outra coisa que eu vejo muito é que há uma cobrança muito grande em cima das mães. E é de todo, gente. É do marido, é da sociedade em si, é dos pais, é de outra mãe de falar: nossa, mas você não pode fazer assim com seu filho. Nossa, você não pode agir dessa maneira. Eu vi até esses dias uma pessoa que eu sigo falando justamente sobre isso. Parece que nós nunca somos suficientes, né? Que a mãe nunca é suficiente. Tipo, se você separa um tempo pra cuidar da sua casa, nossa, por que que você se concentra tanto em limpar a sua casa? Por que que você não passa mais tempo com seu filho? Se você passa muito tempo com seu filho e a casa fica de qualquer jeito, nossa, olha lá pra você ver que mulher porca, como que deixa o marido e o filho viver numa situação daquela. Então, nós nunca somos suficientes. A cobrança é muito grande em cima de nós, sabe? E em tudo, eu vejo aqui, até devido à cobrança dos outros ser tão grande, eu me cobro muito. Eu acho que eu tenho que fazer mais. E isso dói, porque quando isso acontece, a gente começa a se comparar. A gente se compara com outras mães, ao invés de ver só o exemplo, nossa, eu vou tentar fazer. Não, a gente se compara. E a gente não tem que se comparar. Uma vez a minha pastora disse uma coisa que eu achei muito legal, que foi: Lua, você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Entenda isso. Né? A gente tava conversando sobre isso e ela falou: eu mudei a forma de ser quando eu percebi que os meus filhos, eu sou a melhor mãe que eles poderiam ter. E realmente, gente, é isso. Eu sou a melhor mãe que o meu filho poderia ter. Eu vou errar? Muitas vezes eu sei. Mas é tentando acertar. Vai ter dia que eu vou passar o dia chorando como ontem por culpa? Vai, porque a maternidade, gente, o nome da maternidade seria maternidade culpa. Porque a gente entra na maternidade e vem uma culpa, uma coisa louca, que tudo que você faz, você se sente culpada. Se você passa muito tempo com a criança e não consegue fazer outras coisas, cuidar do trabalho, da casa, do marido, de tudo mais, você se sente culpada porque você não tá conseguindo fazer o seu papel sem ser mãe, né? Seu papel de esposa, de mulher, de se cuidar.
Se você fica pouco tempo com a criança, você se sente mal. Se você briga com a criança, você é grossa, você grita, você se sente mal, você se sente culpada. Se você não faz a comida, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande da questão da alimentação. Aí, às vezes, eu não faço a alimentação certinha pro Afonso, eu fico me sentindo mal, porque eu deveria ter alimentado ele de uma melhor forma, com frutas, com mais coisas, e não com outras coisas que não seria tão saudável para ele. Então é uma culpa de tudo o tempo todo por causa dessa cobrança. Nós passamos a nos cobrar por causa do que a sociedade cobra de nós. E isso é muito, muito, muito sério. Sabe, nós começamos a nos comparar, começamos a nos cobrar mais, vem uma culpa gigantesca, porque a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, quando no fundo a gente não tem. Mas vai colocar isso na nossa cabeça, eu falo por mim, gente, vai colocar isso na minha cabeça quando eu tô passando por uma crise de culpa. É muito difícil. E é nesse momento que a gente tem que ter uma rede de apoio muito grande, sabe? Por quê? Porque já basta a gente se cobrar. Se o outro falar, você não pode fazer isso, você não pode. Claro que eu posso chorar, eu posso dizer que eu tô cansada. Você pode, nós podemos, nós somos mães, nós somos mulheres, nós que sabemos o peso. Talvez pra alguém possa estar vendo esse vídeo que tenha 5 filhos, 6 filhos e fala, meu Deus... Mas, pelo amor de Deus, eu tenho tantos filhos e não sou assim. Tá, mas cada um tem uma experiência. Cada um tem uma experiência. Entendeu? E nem sempre a gente consegue dar conta de tudo. Tem dias que nós temos 1001 afazeres, gente. A gente conseguir lidar com tudo. Olha, eu trabalho. Eu só cuido da minha casa. Eu cuido da nossa empresa, minha, né, do meu marido. Eu cuido do nosso filho, eu tenho as coisas da igreja, que eu sou diaconisa na igreja, então eu tenho muitos afazeres na igreja. E sou mulher, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu marido, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou filha. Então, assim, são tantos papéis que às vezes é difícil, é complicado a gente conseguir fazer tudo. Uma vez eu ouvi dizer uma frase que falava, cuidar de uma criança é fácil, difícil é você fazer todas as outras coisas cuidando da criança. Gente, é mega complicado pra mim ter que fazer comida com meu filho, é difícil, mas eu tenho que fazer, né? Então, aí esses dias eu tava com meu marido e eu falei, amor, segura o Afonso aqui. Ele, amor, peraí que eu tô fazendo um café. Aí eu falei, faz o café com ele, o que que tem? Aí ele, não, é muito perigoso. Aí eu falei, cara, como que é perigoso pra ele fazer um café com o filho dele no colo e não é perigoso pra mim fazer almoço todo dia com meu filho no colo? É perigoso igual. E aí depois eu até falei, brinquei com ele, eu falei, amor, pra você é perigoso fazer um café, mas pra mim ter que fazer almoço com ele me puxando aos gritos, chorando, querendo colo, eu ter que pegar ele, mexer com panela com ele no colo, não é perigoso, né? Mas, gente, são coisas que só nós mães damos conta. É algo muito sério. E, assim, eu busco muito exemplo, sabe? O meu maior exemplo de mãe é a minha mãe. Não tinha como ser diferente. A minha mãe, quando ela tava grávida de mim, o meu pai sofreu um acidente de moto e morreu, né? Faleceu e tal. Quando ele morreu, a partir daí ela cuidou de mim. Claro, teve uma rede de apoio, a ajuda dos meus avós, que são top demais, amores da minha vida, de tios próximos ali, mas ela cuidou de mim, ela me educou, ela me ensinou valores, ela cuidou de mim. Então, eu falo que depois que eu virei mãe, de fato, a minha visão sobre a minha mãe mudou. Ela hoje, pra mim, é o meu maior referencial de mãe. Porque eu lembro direitinho quando o Afonso nasceu e eu ficava olhando pra ele pensando, gente, o que será que passou no coração da minha mãe, na cabeça da minha mãe, ao olhar pra mim daquele tamaninho e imaginar que ia me criar sozinha, que eu ia crescer sem um pai próximo ali junto, porque meu pai tinha morrido. Qual foi as dúvidas, inseguranças, quais os medos que ela passou, né? Então, aí ela me educou, ela me criou, ela me ensinou valores. Hoje eu sou quem eu sou por causa dela, né? E então ela pra mim, de força, de tudo, ela é o meu exemplo. E ela é o meu maior exemplo. A minha avó é outro exemplo que eu guardo muito também. Peço muito conselhos, muito, pra minha mãe, pra minha avó. Tenho amigas próximas, primas, que a gente conversa muito sobre maternidade. Muitas pessoas que eu sigo na internet que
que eu vou aprendendo coisas novas, que eu vou aprendendo um pouco mais sobre a maternidade e tal. Então a gente tem que ter exemplos de pessoas próximas de nós, sabe? Para nos inspirar, para nos ajudar, para quando você estiver caindo, pera, não é assim, Lua. Calma, vai passar. A educação do seu filho, essa dependência que ele tem só de você é durante um período de tempo, ele vai crescer. Aí quando cresce, aquelas mesmas pessoas vão falar, amiga, calma, é o momento deles voarem, deles fazer sua vida, e eu vou estar lá, ó, chorando e sofrendo. Porque é uma coisa engraçada, a gente fica doida pra passar logo aquela fase, e quando passa, você fica louca pra voltar, né? O Afonso tá com 1 ano e 4 meses e eu vejo fotinhas, vejo ele bebezinho, e quando ele tava nas noites de cólica, chorando, eu pensando, Deus, que passe logo. Quando os dentinhos começaram a nascer, Senhor, pelo amor de Deus, ai, que essa criança anda logo, que ele começa a engatinhar logo. E quando acontece, aí quando você olha pra trás, ele já tá grandinho, fazendo as coisas, aí olha e fala, ai, que saudade do meu nenenzinho pequenininho. Porque a gente é assim, né? E a maternidade é isso, gente. É um misto de emoções, é você querer um tempo só pra você, sozinha, mas ao mesmo tempo não querer desgarrar do seu filho. Eu passo muito por isso, eu falo, meu Deus, eu quero muito um momento sozinha, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar longe do meu filho. É a felicidade ao mesmo tempo com o desespero, com medo, com a culpa, com a insegurança, com você querer paz, um momento, querer estar sozinho um pouco, mas ao mesmo tempo não querer desgrudar do seu filho. É assim. Essa é a maternidade. E nós somos mulheres, né? Querendo melhorar, querendo ser mães melhores. E eu sei que só Deus pode nos ajudar. Esses dias um texto falando sobre isso, sabe? E falando, né? No final tinha uma oração para nós mães fazerem. E falava, Senhor, me ajuda a cuidar do meu filho. Eu reconheço a minha incapacidade de educá-lo da forma certa, de agir da maneira correta, mas eu sei que o Senhor me capacita. Eu sei que com a sua ajuda, com o seu direcionamento, eu vou conseguir. Guia-me, Pai. Me ajuda a educar o meu filho nos teus caminhos, me ajuda a ensinar valores, princípios, porque nós entendemos que nós temos um Pai eterno, um Pai celestial que nos capacita, que nos guia, que nos direciona a agir da forma certa. E principalmente, pode faltar tudo, mas que não falte amor. Que você não se compare jamais, que você não se culpe. Vai ter momentos, vai, mas entenda, se você deixar o seu filho brincar um pouco sozinho para você limpar a sua casa, você tá fazendo por ele. Se você que tiver que trabalhar e sair de casa, deixar o filho um pouco fora na creche, na escolinha, você tem que trabalhar, você tá fazendo por amor a ele. Então, seja você trabalhando, você cuidando da sua casa, você cuidando do seu filho, passando tempo de qualidade com ele, você está fazendo por amor a ele. E é isso que importa. Tenho certeza que quando nós entregamos na mão de Deus nossas inseguranças como mãe, Ele vai nos ensinar a agir da maneira certa, a educar da maneira certa, sabe? E é isso, eu acho que eu tô aprendendo a ser mãe, como muitas mulheres estão aprendendo. E é muito bom. Se alguém me perguntasse, Lua, você se arrepende de ser mãe? Nunca. É a melhor coisa que me aconteceu, a mais difícil, a mais desafiadora, mas a mais maravilhosa também. Ser mãe é uma bênção. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu só queria partilhar um pouquinho, né? Um pouquinho sobre isso. Podemos falar mais disso também. Eu tenho uma amiga que fala muito sobre esses temas. Se vocês quiserem falar de temas mais polêmicos, a gente pode falar também, que maternidade é isso, é você trocar experiências, né? E é isso, gente. Um beijo grande para vocês.